E o vídeo de hoje é comentário bíblico do Novo Testamento de John Wesley. John Wesley foi um reformador, fundador da Igreja Metodista. Existe até uma segunda igreja chamada Igreja Metodista Wesleyana, que pelo nome deve levar mais a sério seus escritos, tá? Esse livro eu conheço já há alguns anos, mas eu tinha dificuldade de encontrar ele em português. Tem um site na internet em inglês com as obras dele, dá pra gente dar uma lidinha, né? Mas assim, em português eu não encontrava para comprar, tá? Aí essa editora, Casa Publicadora Paulista, pegou e publicou. Só que tem 3 nomes aqui, eu não sei certinho de quem, que editora é essa, porque diz que é Casa Publicadora Paulista, mas aqui, ó, diz que essa publicação foi desenvolvida pela editora Pencal e edição exclusiva para Livrarias Família Cristã. Será que Livrarias Família Cristã é uma rede de livrarias? Parece que sim, tá? Aí é um livro do século XVIII, tá? Mas a impressão agora é de primeira edição Londrina, ano de 2023. Então aí eu não sei exatamente como funciona essa editora Pencal, sendo que aqui eles colocam Casa Publicadora Paulista. Não sei se é associada, se é a mesma coisa. Fiquei curioso com essa questão aí. E é um dos principais reformadores protestantes, tá? Aqui o livro tem cerca de 800 páginas, com todos os livros do Novo Testamento comentados, né? Aqui nós temos Mateus, aí na página 112 começa Marcos, na página 144 Lucas, na página 204 João, na página 267 Atos dos Apóstolos. Aí temos a carta aos Romanos, na página 350, a carta aos Coríntios, na página 411, 458, a segunda carta aos Coríntios, e aí vai indo, tá? Algo que eu achei interessante é os comentários aqui, que eu já conhecia, da segunda carta do povo da cidade de Tessalônia, que é chamada da segunda carta aos Tessalonicenses, tá? Aqui na página 560, aqui, a segunda carta aos Tessalonicenses, ao povo da cidade, acho que é uma cidade grega, né, Tessalônia. Aí capítulo 2, olha aqui o que o John Wesley diz. O capítulo 2 trata do anticristo, tá? Que viria no futuro. Futuro para quem mora no século I, quando a carta foi escrita, obviamente. Que não vos movais facilmente, tá? Aí vamos aqui para o versículo 3. Antes que venha a apostasia. Ou seja, a volta de Jesus só viria depois que vir a apostasia, tá? O que seria apostasia? Da pura fé do evangelho venha primeiro. Isso começou ainda na era apostólica, e se manifeste o homem do pecado. Eminentemente assim chamado, este ainda não chegou. No entanto, em muitos aspectos, o Papa tem uma reivindicação indiscutível desses títulos. Ele é, em um sentido enfático, o homem do pecado, pois aumenta todo tipo de pecado acima da medida. E ele também é adequadamente denominado o filho da perdição, pois causou a morte de inúmeras multidões, ou seja, na Inquisição, né? Nas cruzadas, por outras razões, tá? Tanto de seus opositores quanto dos seus seguidores. Inclusive teve os seus seguidores que foram mortos. Teve um cara da Inquisição que ele perguntou: mas a gente não sabe aqui quem é católico e quem não é. Alguém respondeu para ele: não importa, mate todos. Deus saberá distinguir no futuro, né? Destruiu inúmeras almas e perecerá para sempre. É ele que se opõe ao imperador, outrora seu legítimo soberano, e que se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou se adora, comandando anjos e colocando o rei sob seus pés, ambos chamados deuses nas escrituras, reivindicando o mais alto poder, a mais alta honra, permitindo ele mesmo, não uma única vez, ser denominado Deus ou vice-deus. Tem alguns
algumas cartas, encíclicas, documentos papais, em que ele é chamado de Deus ou vice-deus na Terra, tá? De fato, nada menos está implícito em seu título comum, Santíssimo Senhor ou Santíssimo Pastor. Na verdade, hoje em dia se fala mais em português Santíssimo Padre, né? Que, na verdade, Jesus proibiu de chamar qualquer líder religioso de pai ou mestre. Santíssimo Padre, você está praticamente chamando ele de Santíssimo Pai, que é o título de Deus, né? Que se assentará entronizado no templo de Deus, né, que seria a igreja cristã, o templo de Deus hoje em dia é a igreja cristã, querendo parecer Deus, reivindicando prerrogativas que pertencem somente a Deus. Quais prerrogativas? Ser chamado de Santo Pai, a doutrina da infabilidade, né, de que não comete erros doutrinários, sendo que é comum a todos os seres humanos cometer erros, né? Agora vós sabeis, pelo que ele disse quando estava com vocês, né, o apóstolo Paulo, que o detém. O que detém a chegada do anticristo? O poder dos imperadores romanos. Quando isso for tirado, o iníquo será revelado ao seu próprio tempo, no tempo designado e não antes. E seja manifestado, porque já o mistério, o poder profundo e secreto da iniquidade, exatamente ao oposto o poder da piedade, já opera. O que é esse poder secreto da iniquidade? Iniquidade é aquilo que é contra a lei, né? A lei de Deus, não a lei do Estado. Começou com o amor à honra e o desejo de poder, e se completa em toda a subversão do Evangelho de Cristo. Esse mistério da iniquidade não está totalmente confinado à Igreja Romana, mas se estende às outras também, né? Ou seja, Apocalipse 17 diz que Babilônia, a mãe, tem filhas. Então esse mistério da iniquidade se estende às outras igrejas também, que são as filhas dela. Parece consistir em invenções humanas, somada à palavra escrita, né? Meras performances externas, substituindo a fé e o amor, outros mediadores além do homem Cristo Jesus. Os dois últimos ramos, juntamente com a idolatria e o derramamento de sangue, são as consequências diretas do primeiro, ou seja, a adição à palavra de Deus, né? O Papa diz que existem vários intercessores perante Deus, né? Deu uma rainha para Deus, né? Sendo que o primeiro mandamento diz: ouve, ó Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se ele é o único Senhor, não pode existir senhora, tá? Deus ganhou uma contraparte feminina, a senhora, tá? São adições à palavra de Deus, né? Já opera na igreja. Somente um agora que o retém, ou seja, os potentados que sucessivamente têm mantido Roma em seu poder, os imperadores, pagãos ou cristãos, os reis, os godos, os lombardos, os imperadores carolíngios ou alemães. São aqueles que, após a queda do Império Romano, começaram a reter um pouquinho o poder do Papa para que ele não pudesse fazer tudo o que quisesse, né? Existiam os estados papais, ali até o século XIX, ali que ele tinha poder total, mas no resto da Europa ele não tinha poder total justamente por causa dos imperadores, pagãos ou cristãos, né? Do Império Romano Ocidental e depois do Império Romano Oriental, e depois os que substituíram, né? Os godos, os lombardos, né, os imperadores carolíngios da França e os alemães, que ajudaram a reter um pouco esse poder. Tá? E então, quando todo príncipe e poder que o restringe é tirado, né, o iníquo, enfaticamente aqui chamado, será revelado, a quem o Senhor em breve consumirá com o espírito de sua boca, seu poder imediato, e destruirá com a primeira aparição de sua glória. Né? Vou ler só até aqui, senão o vídeo fica muito grande. Mas basicamente é isso, tá? O John Wesley, ele não coloca como o anticristo maior, mas coloca como um anticristo. Ó, esse manifesto o homem do pecado, eminentemente assim chamado, ainda não chegou, tá? No entanto, em muitos aspectos, o Papas tem uma reivindicação indiscutível desses títulos. Ou seja, no final dos tempos haverá o anticristo mor. Mas isso daí já não tem tanta importância, porque é só no último ano da história da Terra, tá? A importância que tem é agora, esse poder que se opõe a Deus através de invenções humanas, meras performances externas, que seria a beleza dos cultos, das missas, dos shows, que levam as pessoas a confiar na palavra de homens ao invés de estudar as escrituras por conta própria, né?
aquilo traz beleza para os olhos, né, das vestimentas, né, dos bispos, dos padres, dos arautos do evangelho. Já viu como é linda aquela vestimenta dos arautos do evangelho? Então tudo isso causa um respeito ou uma admiração que ofusca a mente das pessoas, e elas não se importam em estudar as escrituras por conta própria. Elas entregam a sua salvação no nome daquelas pessoas que se vestem bem, que fazem o show, né? Que fazem o negócio acontecer, né? Então é isso daí, galera. John Wesley, um dos grandes santos aí da igreja. Acho que esse cara teve mais de 10 filhos, tá? Século XVIII, fundador da igreja metodista, um dos muitos protestantes que falaram a verdade. Até o próximo vídeo. E recomendo, compre, tá? Comprei pela Amazon mesmo. Fui.